Fala galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História, em nome da editora Sai Digital. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de História. Hoje nosso tema é Independência dos Estados Unidos e vamos lá, temos pano para manga aqui para nós analisarmos juntos esse contexto histórico, esse fato histórico. Vamos desmistificar um pouco o romance, inclusive, relacionado à independência dos Estados Unidos e também apontando os fatos históricos mais importantes. Vamos estudar o contexto inglês, a nova política colonial, como motivo, inclusive, da independência dos Estados Unidos. Na aula anterior, eu coloquei para vocês que as leis britânicas acirraram aí as divergências dos colônios americanos, provocando a luta da independência. Dentro dos objetivos dessa lei, qual que se destacava? Letra A, aumentar a receita real, impedir o contrabando e o comércio intercolonial e recuperar a Companhia das Índias Orientais. Coloquei para vocês também essa daqui, das três afirmativas, quais delas estava relacionado, das três afirmativas estariam corretas. Clicou correto quem escolheu a número 1 e 2, a 3 está dizendo assim, que em todas as regiões da América colonizadas pelos países europeus, a atividade econômica predominante foi a mineração. Não! A aula passada, o professor Roberto focou muito sobre isso. Nos Estados Unidos, no início, não foi encontrado a presença de metais preciosos, ouro, prata, diamante, que iniciasse um processo de colonização voltado para a mineração. Então, esse é um dos motivos, inclusive, do sistema de povoamento, de colonização de povoamento e não do sistema de colonização de exploração, como foi no Brasil. Então nós temos o processo de independência das 13 colônias, também conhecido como Revolução Americana, repercutiu todo o continente, a primeira colônia a conquistar a emancipação política em relação à metrópole, inspirou profundamente os outros movimentos emancipacionistas que se multiplicaram pela América. A Declaração de Independência, o documento fundador dos Estados Unidos da América, clamava por liberdade, ressaltava a necessidade de pôr fim ao poder da metrópole sobre as 13 colônias. Trata-se de um dos episódios mais emblemáticos do século XVIII, sobretudo devido à influência geopolítica mundial que o então recém-nascido país iria exercer futuramente. Página 707. Quem puder, quem tiver acesso, procurem no YouTube, vale a pena uma dica para o professor Roberto, o filme chamado O Patriota. Ah, aquele do Mel Gibson, aquele é o Benjamin, isso, é esse mesmo. Pô, professor, mas aquele filme lá é meio exagerado. Eu falei, pô, meio não, extremamente exagerado. Ele tem uma visão norte-americana, ele quer valorizar os Estados Unidos, quer valorizar, e é um olhar, uma representação do diretor, uma representação do filme e um olhar deles sobre a independência. Mas nós podemos encontrar muitos pontos negativos, no entanto, um ponto positivo me chama muita atenção no filme, e isso eu posso concordar, realmente essa diferença militar entre os soldados ingleses comparados com os colonos, com essas tropas coloniais que foi montada pelos colonos, a diferença era muito grande, era gritante a diferença. O Benjamin, esse personagem fictício, o fantasma, com o seu machadinho poderoso lá que mata todo mundo, como diz o outro, tinha que ser o Mel Gibson. Ele chamou o filho dele, vem aqui, eu vou te mostrar por que nós estamos levando um coro dos ingleses. Eles invadem uma casa lá que estava abandonada, um palácio, aquelas casas típicas dos Estados Unidos, de 2 andares, de madeira, e dá para ver uma espécie de um panorama geral de um campo de batalha onde vai acontecer um confronto entre as tropas fortemente armadas inglesas, com linhas de frente de infantaria, utilizam armas, ainda não é de repetição, são armas de tiro único, tinha que recarregar suas armas, suas baionetas, também com baioneta, mas suas armas, uma espécie de espingarda primitiva, quase um bacamarte, como diz o outro. E do outro lado, os soldados dos colonos, os revolucionários, estavam lutando pela independência dos Estados Unidos, bem menor o seu número, para começo de conversa, com armas não tão potentes como a dos ingleses, que tinham até inclusive canhões que vão atingir contra a infantaria, e ali o Benjamin falou assim, olha filho, de igual para igual, o nosso número é muito menor, nós vamos levar um coro. E o filme, nessa cena, mostra um rolo compressor inglês sobre os soldados
dos colonos que lutavam pela independência. Aí o Benjamin chama a atenção do filho, olha, de igual para igual não dá para ganhar, filho. Então como é que a gente faz, pai? Sistemas de sabotagens, ataques surpresas, né? Ataques de emboscadas, estratégias de técnicas militares mais aguçadas. Nós conhecemos nosso território, os ingleses não conhecem, filho. Vamos junto, vamos chamar um grupo aqui de mercenários, montar grupos de ataques, né, que sabotem os soldados ingleses, que ataquem de maneiras muito em formas de emboscadas. E aí o filme foca muito nisso, dizendo que esse seria um dos pontos principais. Não é um ponto principal, é também um ponto principal. O filme do Patriota não dá tanta ênfase à participação dos franceses patrocinando armas, navios, né? O filme termina inclusive com a cidade de Yorktown sendo bombardeada por navios, né, franceses e tudo mais, mas mostrando já uma pequena participação francesa. Na verdade, a participação francesa foi muito grande, com soldados, com armamentos, com navios. Então, o filme não quer puxar tanto para o lado dos franceses, mas vai aí essa dica, procure um filme O Patriota. Vale aí. Nessa região, nós dividimos a parte dos Estados Unidos em regiões Sul, Centro-Norte e Norte. As colônias do Sul mais com plantation, com grandes terras de monoculturas, em destaque para a produção do algodão. Nas colônias do Centro-Norte, uma característica mais mista, controladas pela metrópole, tinham práticas econômicas similares às colônias do Norte. E as colônias do Norte, com pequenas agriculturas, agricultura de subsistência, trabalhadores livres, mão de obra livre, pequena manufaturas, liberdade comercial, além do pacto colonial, também conhecido como comércio triangular. Contexto inglês. Mesmo houve uma Guerra dos 7 Anos, em 1763, mesmo com a vitória da Inglaterra contra a França, os gastos, as despesas foram muito grandes. E após a Guerra dos 7 Anos, a Inglaterra resolveu cobrar da Inglaterra um número, um olhar diferenciado, cobrando outros impostos, cobrando uma lista de impostos, mudar a postura de cobrança de colonização, de pacto colonial, o que acarretou criando um descontentamento dos colonos frente aos ingleses. Vamos ver a nova política colonial. As principais leis que os ingleses criaram para tentar recuperar os prejuízos da guerra foram a Lei do Açúcar, que substituiu a Lei do Melaço, para proibir o comércio do açúcar oriundo das Antilhas, né, principalmente francesas, com preço mais baixo, taxou o produto que não tivesse sido cultivado em colônias inglesas. Então, era taxado, era cobrado impostos produtos que não tivessem sido de colônias inglesas, cobrando mais caros impostos, a Lei do Açúcar. Lei do Selo, e desencadeou uma onda de processo gigantesco, hein? Por mais que depois essa Lei do Selo foi revogada um ano depois, né? Mas mesmo assim vai criando um clima de descontentamento, né? Todo tipo de cartas, documentos, inclusive selos, por isso Lei do Selo, tinha que ter um imposto real. Sons of Liberty, Filhos da Liberdade. Aqui acabou inclusive surgindo um grupo de luta e de independência nos Estados Unidos. Quem conhece aí, talvez já ouviu falar, ou quem participa, ou conhece o pai, ou algum parente que participa daqueles grupos de motoqueiros chamados Filhos da Liberdade. Aqui está a origem da palavra, aqueles grupos de motoqueiros, né, que eles participam, aqueles clubes de motoqueiros. Os Filhos da Liberdade foi o seguinte, eles se vestiam inclusive de índios, se passaram por índios, atacaram o porto de Boston, que é a famosa festa de Boston, do chá, festa do chá de Boston, que nós vamos ver no próximo capítulo ali. E eles pegaram os carregamentos de chás ingleses e destruíram os navios, ou derrubaram, naufragaram, ou explodiram o carregamento que estava dentro de chás do navio, como uma forma de criticar, porque os chás ingleses teriam mais privilégios, menos impostos cobrados em comparação com os chás produzidos na colônia norte-americana.
Então, vale a pena aí vocês pesquisarem essa história, Festa do Chá de Boston, né? Tea Party Boston, Filhos da Liberdade, Sons of Liberty, Lei do Chá, tá aqui as 13 colônias, acabou criando inclusive mais uma, né? As Leis Intoleráveis, tratava-se do fechamento do Porto de Boston até para o ressarcimento de todos os danos provocados pelo Boston Tea Party, que o professor Roberto agora comentou com vocês. Substituição do Senado da colônia Massachusetts, indicado pela coroa, e da necessidade de ordens expressas da coroa para a realização de sessões e assembleias coloniais em Massachusetts. Para a próxima aula, meninos, atividade para casa aí. Vamos finalizar para a nossa última aula, a origem do processo de independência dos Estados Unidos, enfim, do século XVIII, relaciona-se com Quais as questões se relacionam? Próxima aula, vamos responder junto. E essa aqui, Alex de Tocqueville, fala sobre a democracia na América, identifica as características de colonização inglesa. Pausem esse vídeo, leiam com calma o texto, respondam. Letra B, explicam a motivação para a declaração da independência dos colonos americanos na década de 1770. Vocês não têm uma motivação não, vocês têm um monte, inclusive as leis. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Bom estudo para vocês. Não posso deixar de desejar, como nós estamos sempre finalizando a nossa aula, foco no estudo, força, fé, bom estudo. Muito obrigado. Até a próxima aula. Valeu!